Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez. No último estudo que nós fizemos, falamos sobre o primeiro concílio em Jerusalém, onde é tomado algumas decisões e é enviado então cartas para todas as igrejas, se bem que nos relatos que temos não tínhamos, quem sabe, templos, fisicamente falando assim. É claro que eles tinham lugares que reuniam, escolas, salões, casas chamadas às vezes igrejas, lares, mas foram mandados às comunidades espalhadas ali, dando o parecer da igreja naquele período. Hoje vamos falar sobre o chamado de Paulo, o impedimento a princípio de pregar em alguns locais. Ele, quem sabe, obedece prontamente, mas se pergunta o porquê, quando em uma visão uma pessoa o chama: passa a Macedônia e prega-nos a palavra. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, amorável Pai Celestial, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas, e rogamos a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra e a cada dia estarmos dispostos a fazer a Tua vontade. Perdoe-nos caso temos falhado em pensamentos, palavras ou ações. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá então, pegando a palavra de Deus. Atos, aqui ainda a partir do versículo 36, a segunda viagem missionária falando sobre isso. Paulo novamente empreende outro trabalho e há até aqui uma aparente de discussão, discórdia, pelo menos não de doutrina, mas em ideias com respeito a Paulo e Barnabé, onde Barnabé queria levar seu sobrinho Marcos, que os havia deixado em um momento anterior, devido às dificuldades, ainda na sua juventude, os problemas, e Paulo não achava interessante que fosse assim. E continuando aqui a narrativa, no versículo 40, diz que Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendados pelos irmãos à graça do Senhor, passou a Síria, a Cilícia, confirmando as igrejas. Ele tinha isso como meta, evangelizava e depois passava confirmando, sabendo como é que estava. E aliás, ele é o precursor de enviar cartas, tecnologia avançada para a época, quem sabe a dificuldade de viagens, as distâncias, não com todas as tecnologias que temos hoje, e era um meio muito importante. Não estava presente, eu estava em outra cidade, em algum local, mandava cartas, respondendo, quem sabe, perguntas, dando orientações. Aliás, vamos trabalhar sobre isso, falando algumas mensagens sobre as cartas também. Mas chegando aqui ao ponto, capítulo 16, onde está baseada essa mensagem, vamos pontuar aqui alguns acontecimentos importantes. Diz que além de Silas, né, que ele sai com ele para o trabalho, aqui diz que ele chega a Derbe, a Listra, e diz que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Aliás, estudos mostram nas próprias cartas de que, quem sabe, Timóteo tinha sido evangelizado pelo próprio Paulo, em sua primeira viagem missionária, e aqui Paulo encontra esse jovem promissor, que desde a sua infância conhecia as Sagradas Letras, e Paulo até mesmo circuncida para evitar, quem sabe, algumas controvérsias, apesar de que já estava recomendado para os gentios, né, que viessem para a fé, que não era necessário, mas ali na comunidade de Israel acontecia. E diz que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número, não somente em fé, mas também crescia em números, aderindo ali à nova fé. A partir do versículo 6 do capítulo 16, diz que ele tem uma visão em Troade, diz que percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Sabe, Paulo tentava fazer isso, pregar ali, mas ele é impedido. E defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, mais uma vez, dois momentos, ele empreende ou tem um desejo, é impedido. Novamente, é impedido.
Quem sabe ele começa a se questionar, obedece prontamente, mas com perguntas em sua mente. Versículo 8 diz que, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, no versículo 9, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu fico vendo aqui que fantástico a maneira como Deus conduziu a sua obra e que conduz até hoje, né? Não simplesmente no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ali a igreja local, depois expandindo, saindo de Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia e até os confins da terra. Aqui, Paulo tinha um projeto, é impedido de certa forma de ir à Ásia, a alguns lugares ali que ele estava projetando, mas algo muito maior está diante dele. Passa a Macedônia. Estudos nos mostram que o continente europeu estava todo aberto diante do apóstolo agora. E os rumos que se tomariam estavam interligados diretamente com a decisão dele. Do que fariam com esse chamado. É impedido a ele de pregar aquele projeto, quem sabe, inicialmente, mas Deus concede algo muito maior. Muitas vezes nós nos questionamos, mas por que, Senhor? Temos perguntas em minha vida, em sua vida, sonhos, projetos, e parece que é impedido de acontecer. Isso que eu estou fazendo hoje, poder estar gravando esses vídeos, eu sonhei há mais de 20 anos atrás, mas não nessa proporção de estar gravando, mas de poder fazer um apanhado geral da palavra de Deus, um estudo, conhecer no contexto histórico, de maneira simplificada, do Antigo e Novo Testamento. E mais de 20 anos agora o Senhor está me concedendo essa oportunidade de fazer isso. Trabalhamos aí pelo menos 48 temas do Antigo Testamento, desde a queda de Lúcifer, começando ali pela criação, os patriarcas, profetas, acontecimentos, eventos, Israel no Egito, Israel no deserto, a Israel agora estabelecida na terra de Canaã, cativeiros, profecias de Daniel, e agora trabalhando também o Novo Testamento, onde trabalhamos 30 e poucos temas nos 4 evangelhos, e agora o livro de Atos, as cartas, se o Senhor nos permitir, trabalharemos também as profecias do Apocalipse, de maneira simplificada, mas para que possamos ter uma ideia de como o Senhor conduziu a sua igreja e está conduzindo. Paulo tinha um sonho, aparentemente frustrado no momento, e algo bom de evangelizar, de pregar, e Deus concede a ele algo muito maior, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu gosto muito de um pensamento que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, onde diz: confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios, os teus pensamentos serão estabelecidos. É muito importante isso, confiar ao Senhor. Talvez você nem está lembrando mais de um sonho, quem sabe de infância, de um desejo, e o Senhor depois o concede. Paulo é impedido de pregar, mas está diante dele agora todo um continente, não simplesmente uma cidade, mas todo um continente. Qual foi a resposta do apóstolo Paulo? Aqui diz aqui a narrativa do evangelista Lucas, que é o escritor, não somente do livro de Lucas, mas também Atos, e ele menciona: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Passa a Macedônia e chega até nós. Passa, vem até nós. Deixa, quem sabe, outros projetos, outros sonhos e venha até nós. Venha falar, venha pregar. Não somente para ele, mas ele demonstra que todo o continente passa a Macedônia e prega-nos a palavra. E aqui então começa um novo contexto. Diz que Paulo chega primeiro em Filipos. Aqui diz que há a conversão de Lídia, tendo depois navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Diz que nessa cidade permanecemos alguns dias, e no versículo 13 ele fala que no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então percebe que
Eles vão para a beira de um rio, um local, quem sabe, agradável, se assenta e fala para as pessoas que aparecem. Algumas mulheres vão até ali e o versículo 14 diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, atender e entender também, né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, porta de entrada, primeira cidade do distrito, há já uma pessoa que era temente ao Senhor, que entende o que Paulo está falando, que atende, não só entende, mas atende, porque entender é uma coisa, atender é outra. Eu posso talvez entender o que está falando, mas não atender, não estar disposto a fazer aquilo que é me solicitado ou ordenado, como os apóstolos. Tinham um projeto de pregar em um determinado local, é impedido e agora é dado uma outra oportunidade. E eles, entendendo que o Senhor havia chamado, imediatamente se dispõem a fazê-lo. Então é importante isso, entender e atender aquilo que o Senhor quer. E aqui diz que eles estando pregando, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, diz que a cada dia, quando eles estavam ali pregando, ela dizia: estes homens que nos pregam a palavra são servos de Deus Altíssimo. E qual era a intenção disso? Será que eles eram servos de Deus, do Eterno, do Altíssimo? Sim, de fato. Mas quem sabe confundir a mente das pessoas. O território do inimigo estava sendo invadido por um poder maior. Deus enviando os seus missionários a pregar ali. E o inimigo não ia deixar de graça, barato. Ele começa a levar essa mulher a falar pelo espírito de adivinhação de que esses homens eram servos de Deus Altíssimo. Quem sabe confundindo, mostrando para eles que era pelo mesmo espírito, ou o mesmo que dirigia ela, dirigia eles também. E Paulo começa a se incomodar com isso durante muitos dias. E Paulo, indignando-se, manda que em nome de Jesus o espírito saísse dela. As pessoas ali se indignam, perde fonte dos seus lucros. Essa mulher agora prefere seguir Paulo. Agora alguma situação desagradável, claro, o inimigo não vai deixar de graça, como nós mencionamos. E aqui a partir do versículo 19 diz que vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, o interesse deles era lucro, né? Percebe que é isso? Agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E diz então que eles são presos, açoitados. O versículo 23 diz que depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E Paulo, então, e Silas estão ali presos, mas ao invés de estar murmurando, quem sabe reclamando, blasfemando, como, quem sabe, naturalmente, no geral, as pessoas que estão passando por diversidades, problemas, vão se questionar. Diz o texto que à meia-noite, por volta da meia-noite, Silas e Paulo oravam e cantavam louvores a Deus, agradecidos por serem dignos de passarem por açoites e prisões, recordando, quem sabe, o próprio Paulo, principalmente Paulo, de quando ele perseguia a igreja de Deus, os encerrava na prisão, fazendo-os blasfemar, e diz que cantava e os demais companheiros da prisão escutavam isso. Quem sabe, mas como? Eles foram açoitados, foram presos, estão amarrados no tronco, estão cantando louvores. E de repente, versículo 26, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias, ou as cadeias de todos. Que maravilha! Paulo, Silas preso, e à meia-noite, orando, cantando louvores ao Senhor. Isso toca mesmo o coração. E até nos faz entender de que por que muitas vezes o Senhor permite que os seus servos passam por adversidades. Nesse caso, houve resultado. Sabe, aqueles presos foram tocados com essa mensagem. E há uma conversão aqui. A partir do versículo 27 fala sobre isso, a conversão do carcereiro. Diz que
O carcereiro, desperto do sono, estava dormindo, e vendo abertas as portas do cárcere, puxa então da espada e procura suicidar-se, porque ele pensa que todos haviam fugido, porque foi dito, olha, guardar esses homens em segurança. Era a responsabilidade dele fazer isso. E ele então, despertando, pensa que todos haviam fugido, e Paulo agora brada em alta voz, diz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 29 diz que então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Diz depois o versículo 30 aqui, trazendo-os para fora, disse, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? O que deve você fazer? O que devo eu fazer para ser salvo? Nós, o que devemos fazer? A resposta está no versículo 31. Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Então, você, eu, a cada um de nós, crê. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto tempo tiramos para ler a palavra, para ouvir a palavra, para, quem sabe, assistir uma mensagem de alguém que estava nos pregando a palavra, estar nos confortando, trazendo orientações, quem sabe até mesmo advertências, proibições, como nesse caso, não faças isso. E ouvir do Senhor qual é a sua vontade. Na sequência, versículo 32, diz que lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, diz que naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então diz que levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. E diz aqui então que os pretores, oficiais, quando sabem disso, procuram libertá-los, né? Mandá-los soltar às escondidas, e Paulo fala, não, isso é importante também, mesmo sendo servo de Deus, e devemos entender isso, entender o nosso direito à cidadania, de exercer nosso papel como cidadão. Paulo fala assim, olha, nos prenderam em público, nos açoitaram, nós somos inocentes, nós não trouxemos nenhum problema para a cidade, estamos pregando Cristo, do qual o próprio carcereiro entendeu. Somos cidadão romano, temos nossos direitos, e agora quer nos soltar às escondidas? Não vai ser assim. E eles ficam então mais assustados ainda. Paulo está exercendo o seu papel, primeiramente, claro, como cidadão dos céus. Esse deve ser o nosso foco, nossa cidadania dos céus. Fomos resgatados por preço alto, o sangue de Cristo, mas também o nosso papel como cidadão aqui. Enquanto temos aqui nossos direitos e deveres. Ele fala, nos açoitaram em público, agora querem nos soltar às escondidas? Não, que venham aqui então e façam isso. Reconheçam que cometeram um erro, de certa forma. Então foi esse o posicionamento de Paulo. E já a porta se escancarando para a salvação. Lídia, o carcereiro, quem sabe, nós não temos o relato, mas a eternidade pode nos revelar, quem sabe muitos daqueles que estavam ali presos ouvindo, esses homens que foram açoitados, maltratados, mas cantando e orando ao Senhor à meia-noite. Que o Eterno abençoe a você, a sua família, a cada um de nós, a cada dia buscarmos o Senhor, procurarmos entender a sua palavra, estarmos dispostos de entender e atender ao pedido do Senhor. O nosso próximo estudo, baseado ainda na sequência em Atos 17, Tessalônica ou Bereia? E uma pergunta para você, qual você escolhe? Próximo estudo, vamos estar mais aptos a responder, Tessalônica ou Bereia? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, amorável Pai Celestial, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, por todas as vitórias alcançadas até aqui. Pedimos perdão por falhas cometidas e rogamos a unção do Teu Espírito na nossa vida. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz, te pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.